Boa noite aí, pessoal. Júlio Reis aqui. Vou dar um tempinho para ver se entra algumas pessoas aí para a gente conseguir trocar uma ideia de como fazer, de como que saíram os resultados aí da dívida do Cruzeiro. Fiz uma análise rápida, eu estou mostrando aqui os demonstrativos que eu levantei agora. Agora eu estou apanhando um pouco aqui para fazer aprendi aqui, ó. Peraí, preciso inverter. Pronto. Fala, galera. Cara, eu sou muito leigo com tecnologia, viu? Bom, pessoal, primeira coisa, eu quero dizer o seguinte: estou aqui em São Paulo, trabalhando aqui num cliente e trabalhei até meia hora atrás aqui. Cheguei no hotel, abri correndo aqui a análise. Conversei um pouco até com o Rodrigo Capello, que me deu aí que fez uma análise preliminar também pro Globo Esporte, se vocês quiserem olhar, né? O Rodrigo Capello realmente tem uma expertise excelente. Depois eu achei a publicação já no site Super Esportes e aí dei uma olhada muito rápida. Não estou aqui com a pretensão de ser exaustivo na análise do balanço, do DRE e do fluxo de caixa do Cruzeiro que foi publicado, porque essa análise demanda tempo. E toda análise que a gente tem que fazer, a gente tem que usar referências comparativas, tá? E desculpa aí da iluminação, tô meio descabelado, mas vamos lá. Queria fazer uma análise rápida, o pessoal perguntando aí para mim, algumas pessoas me marcaram no Twitter. Então é o seguinte, como eu estava dizendo, toda análise tem que ser comparativa. A gente tem que fazer uma comparação com o nosso histórico, ou seja, as análises dos balanços do DREs, do fluxo de caixa anteriores do Cruzeiro, e com os outros clubes de futebol, que são referências. Positivas ou negativas. Referências aí não estou falando no sentido, nossa, são os benchmark, não. Estou falando para a gente saber se a gente está bem ou está mal, a gente tem que comparar com os outros times. Uma análise com os outros 11 times, considerados os maiores times aí do futebol, seria muito interessante, comparativa. Mas vamos fazer com o que a gente tem, tá? Então vamos lá. Eu vou ser bem objetivo aqui para não tomar o tempo de vocês. Eu fiz uma análise principal, o seguinte. Primeiro, vamos das dívidas. O foco desse vídeo é falar das dívidas. Todo mundo está desesperado com as dívidas. Realmente a situação é preocupante. E eu quero explicar um pouco o que está acontecendo. Primeiro, é importante deixar muito claro o seguinte: o que faz dívida, né? Por que um clube faz dívida? O Cruzeiro, daqui a pouco eu vou falar os números mais certinhos, o Cruzeiro aumentou a dívida do ano passado para esse ano. Por que aumentou uma dívida? Porque gastou mais no ano passado do que teve de receita. É muito simples, né? Se um trabalhador ganha R$1.000 por mês e gasta R$1.200 por mês, ele vai ter que fazer dívida para pagar essas contas, ou então não vai pagar as contas e vai ficar devendo o credor dessas contas. Por exemplo, eu não pago uma conta de celular, eu estou devendo a companhia de celular. Então a dívida, o Cruzeiro vem formando dívida porque sucessivamente ao longo dos anos o Cruzeiro vem gastando mais do que arrecada. E o ano passado não foi diferente. Pelo contrário, o Cruzeiro aumentou o déficit no ano passado. Então, o Cruzeiro, ano passado, ele teve, segundo os resultados do balanço, ele teve um déficit de R$27 milhões. Inclusive, maior do que o déficit de 2017, que foi 17 milhões. Então, o Cruzeiro, tendo um déficit, obviamente que o Cruzeiro aumenta a sua dívida. Por quê? Porque ele está precisando levantar mais dinheiro no mercado para cumprir seus compromissos. Tá? E a dívida, gente, ela tem um efeito ruim, bola de neve, porque dívida custa dinheiro. Quanto mais você deve, mais juros você paga. E juro entra nas despesas financeiras. Se você olhar aqui as despesas do Cruzeiro, o Cruzeiro teve, em 2017, gastos... Quer ver rapidinho aqui? Peraí que eu tô tendo que ajeitar aqui. Desculpa aqui, gente. Só um minutinho. Resultado financeiro líquido de 17 milhões negativo. Isso basicamente, sendo simplista na análise, sem acesso às notas técnicas, são 17 milhões de juros que pagou no ano. E quanto mais, isso faz com que as minhas despesas aumentem mais ainda. E quanto mais eu me endivido, mais eu aumento.
Tá? Agora, só com relação à dívida, o Cruzeiro aumentou também as receitas. A boa notícia é essa. Então, o Cruzeiro saltou de 344 milhões para 386 milhões as suas receitas, dá um aumento de 12% de receita. Ótimo. O Cruzeiro já tinha divulgado isso. O problema é que a dívida, aí usando a mesma metodologia da época, do Rodrigo Capello, né, que desconta algumas antecipações de receita e algumas receitas futuras que não considera isso como dívida, ele aumentou a dívida de 384 milhões para 520 milhões, né? Um aumento de 140 milhões na dívida, e isso equivale a 35% de aumento. Ou seja, a dívida está aumentando mais do que as receitas. Então, isso é muito preocupante. Para a gente fazer uma comparação, normalmente a gente compara a dívida com a receita. Então, por exemplo, por que a gente faz isso? Vocês concordam comigo que uma pessoa que ganha 30 mil por mês ter uma dívida de 30 reais é menos crítico do que uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês ter uma dívida de 30 mil reais? Concordam comigo? Então, então tem uma métrica no mercado financeiro que a gente usa, aí no mercado para avaliar empresas, que a gente divide a dívida pela receita. Então, se você considerar essa dívida em 2017 pelos 344 milhões de receita de 2017, o Cruzeiro tinha uma dívida de 1,12 vezes o valor da receita. Ou seja, 12%, a dívida era 12% maior do que a receita. Esse ano, como a dívida foi para 520 e as receitas estão em 387, nós temos 34% a mais de dívida em relação à receita, ou seja, o nosso indicador piorou muito. Isso é crítico. Tá. Agora, a gente precisava também saber que o mundo do futebol é um mundo que os times trabalham alavancados, trabalham endividados, tá? Eu não estou querendo minimizar a situação do Cruzeiro, mas eu estou querendo dizer o seguinte: é muito importante a gente ter essa informação de DRE do balanço de outros times para avaliar qual que é esse indicador. Por exemplo, eu tive acesso também à informação do Atlético, e o Atlético está com a dívida de 620 milhões e uma receita em 2018 de 257 milhões. Eu não analisei os números profundamente, eu estou fazendo só uma análise rápida. A dívida do Atlético é 141% a mais do que a sua receita. Se você dividir a dívida pela receita, dá 2,41, a do Cruzeiro dá 1,34. Então, a situação da dívida, de uma maneira simplista, sem avaliar as notas técnicas e os detalhes, é muito mais saudável para o Cruzeiro. Porque significa o quê? Que o Cruzeiro precisa de 1,34 anos para pagar a sua dívida. O Atlético precisa de 2,41 anos para pagar a sua dívida. Uma dívida de 520 milhões, para ele, é muito menos importante do que essa dívida para o Cruzeiro, porque o Flamengo tem a receita muito maior que o Cruzeiro. Ele vai precisar de menos de um ano para pagar a sua dívida, um ano de receita para pagar a dívida. Então, essa é uma análise importante. Uma outra análise importante é o perfil da dívida, a dívida de curto prazo versus a dívida de longo prazo. Hoje, esse ano de 2018, no balanço, metade da dívida do Cruzeiro é de curto prazo, passivo circulante. Em 2017, era apenas 45%. Apenas não, era muito também, mas piorou. Significa o quê? Que as dívidas emergenciais aumentaram muito. E daí vem toda aquela demanda do Cruzeiro de fazer aquela reestruturação de dívidas que eu fiz aquele vídeo explicando que é uma boa prática. Mas, gente, o que mostra isso? Mostra o seguinte, que é o que eu disse claramente quando eu fiz a análise da reestruturação de dívidas. Não adianta, aliás, é muito perigoso, mas muito mesmo o Cruzeiro fazer uma reestruturação de dívidas sem reestruturar os seus gastos frente às suas receitas. Se o Cruzeiro aumentou 12% das receitas de 2017 para 2018, que está ótimo, o Cruzeiro aumentou as suas despesas em um valor muito maior. As despesas do Cruzeiro também elas saíram muito, sobretudo o grande aumento de despesa do Cruzeiro foi nos atividades esportivas profissionais. O Cruzeiro tinha uma despesa de 244 milhões, o Cruzeiro aumentou para 324 milhões, dá 80 milhões de aumento. 80 milhões de aumento. O Cruzeiro aumentou a sua receita em 40 e poucos milhões, 43 milhões, mas aumentou seus gastos com atividade profissional entre salários, e aí eu acredito que são salários também da equipe de dirigentes profissionais de futebol e mais dos jogadores,
de um ano para o outro, mais em 30%. O que eu estou querendo dizer, gente? Que não adianta nada aumentar a receita, aumentar as despesas e os gastos com o futebol acima da proporção. Porque se o Cruzeiro não gerar caixa positivo, que significa o quê? Gastar menos do que recebe, como é que nós vamos pagar essa dívida? Agora, você imagina só, o Cruzeiro está reestruturando sua dívida para pagar aí depois de um período de carência em algumas parcelas semestrais, de 50 milhões, se eu não me engano, os cálculos que eu tinha feito na época. Significa que o Cruzeiro vai ter que gerar 100 milhões de caixa positivo. O Cruzeiro esse ano gerou déficit de 27 milhões. Então o Cruzeiro vai ter que reverter. Além dele zerar esse déficit, ele vai ter que reverter mais 100 milhões. É muita coisa. Vai ter que aumentar muita receita, vai ter que reduzir muito gasto. Só assim se baixa a dívida. Não tem como baixar a dívida pela inércia. Só baixa a dívida gerando caixa. Que gasta ou gastando menos do que arrecada. Eu acredito, então, que se a gente comparar as nossas dívidas, o perfil das nossas dívidas com outros times, eu acho até que nós não vamos estar ainda fora da média. Mas a gente não pode ficar só olhando para fora, a gente tem que olhar para dentro. O perfil da nossa dívida de curto prazo é alto e a tendência de crescimento dos gastos é alta. Ou o Cruzeiro alavanca mais fortemente as receitas, de receita de 12%, tem muito potencial para crescer. Depois eu vou fazer uma análise mais detalhada das e baixa esses gastos, ou nós não vamos dar conta. Não adianta reestruturar a dívida. Não adianta reestruturar a dívida sem reestruturar as suas receitas e despesas. Você só está transferindo um problema de lugar. Só que o Cruzeiro está transferindo um problema vinculando as suas receitas futuras, porque esse empréstimo ele não vai vir sem garantias. E se o Cruzeiro chegar em 2021 sem pagar essas dívidas, sem reverter essa situação, o que vai acontecer? O dinheiro que entrar no nosso caixa, que hoje entra, e o Cruzeiro se endivida mais, ele nem vai chegar a entrar. Se não entrar o dinheiro e o Cruzeiro não tiver baixado seus gastos significativamente, o Cruzeiro vai estar, ou o Cruzeiro vai ter que reduzir para metade os gastos com o futebol, segunda divisão, ou o Cruzeiro vai entrar em insolvência. Então, é um alerta, não é nada assim calamitoso, desde que o Cruzeiro, desde agora, comece a fazer um trabalho de redução. Por exemplo, uma coisa besta aqui que eu estava vendo aqui, ó, olha, vou ter que chegar aqui para o lado um pouquinho. O Cruzeiro tem gastos gerais com social, esporte e amadores, tá? O Cruzeiro gastava 14 milhões e meio em 2017, aumentou para 20 milhões e 21 milhões e meio. Em valor absoluto isso é pouco, mas significa 50% de aumento. 50% de aumento com gastos sociais e esporte amador, sendo que não teve aumento de receita proporcional a isso. Esse tipo de coisinha é pegar na vírgula cada linha de gasto que o Cruzeiro tem. Que o Cruzeiro tem, vai ter que baixar cada um deles e vai ter que alavancar mais a receita. Não é alavancar 12%, não, é alavancar 30%, 40% de receita. Se você aumenta 30% sua receita sai de hoje aí, de 386 para, fazendo uma conta de cabeça, aumenta 100 milhões. Se você aumenta 100 milhões de receita sem aumentar o gasto, você sai de um déficit aí de 17 milhões, de 27 milhões, para um superávit de 73. E aí paga o empréstimo, a restauração de dívida. Olha que legal. Agora, o grande desafio é você crescer receitas sem crescer despesas, gastos. E quando eu falo despesas, eu estou falando gastos com futebol e gasto administrativo, né? Eu também preciso fazer uma análise mais alongada sobre os gastos das despesas. O Cruzeiro tem uma estrutura administrativa parruda, que é aquele prédio do Barro Preto, que precisa ser reavaliada. É um prédio que está numa região nobre, que o Cruzeiro pode transformar ele de despesa, que ele é quase um elefante branco para muita gente, transfere esse pessoal para uma das sedes do Cruzeiro, mais enxuta, e transforma isso em receita. Aluga o prédio comercial. É uma alternativa. Tudo bem, vai mexer com coisas que muita gente não quer mexer, mas, gente, nós precisamos ser realistas. Hoje em dia, todas as empresas... para quem não sabe, eu sou consultor de gestão empresarial. Eu dou palpite em futebol porque eu sou um apaixonado pelo assunto e entendo um pouco de gestão. As pessoas me pedem e a gente vai dando os nossos palpites. Mas se você
Todas as empresas hoje trabalham enxutas. Ninguém trabalha com excesso de mão de obra que não são proporcionalmente ligados a receitas, eles são enxugados ao extremo. A gente trabalha de maneira otimizada. Ninguém tem uma estrutura administrativa tão cara igual o Cruzeiro tem. É muito caro aquele prédio do Barro Preto, a manutenção daquilo lá e um volume de pessoas. É uma sugestão. O Cruzeiro, é lógico, gente, eu estou fazendo uma análise simplista de fora. Precisa de um trabalho, de um orçamento base zero, né? Um orçamento matricial, comparar com outros clubes, fazer um dimensionamento de equipe pelo volume, tempos e movimentos, pelos volumes de trabalho. A gente tem métodos para fazer isso. E aí, fica a dica para essa diretoria, pelo amor de Deus, vamos fazer uma gestão dos gastos, vamos fazer uma análise das despesas do Cruzeiro para a gente baixar e vamos alavancar as receitas ao máximo. Como que alavanca a receita? Eu já fiz um vídeo, dá uma olhada aí no meu YouTube, depois eu vou colocar aqui, respondendo esse vídeo, o meu endereço no YouTube. Eu fiz um vídeo lá explicando como alavancar receitas no futebol, mas tem que fazer um diagnóstico, ver onde a gente está perdendo para outros times, né, de análise de receita e ir atrás, tá? Então, é o seguinte, qual que é a mensagem final? Nossa dívida aumentou muito, aumentou desproporcional as receitas, piorou o nosso perfil de dívida. Hoje a dívida de curto prazo é maior do que era, percentualmente falando, hoje metade de curto prazo. Eu acredito que não seja pior do que muitos times. Eu acredito, por exemplo, que o Atlético tem um perfil de dívida ainda pior pelo volume, fazendo essa relação que eu disse aí para quem chegou agora. Dividindo as dívidas pelas receitas, você tem um belo indicador. Você olhando o Botafogo, tem certeza que tem uma dívida muito pior. O Fluminense tem pior. O Corinthians tem uma dívida muito alta por causa do Itaquerão e está com uma situação muito complicada. Então, tem muitos times em situações piores, os três do Rio, exceto o Flamengo. Mas como nós temos que esperar no Flamengo, como que o Flamengo conseguiu reverter, alavancando absurdamente suas receitas, com muita gestão, organizando os seus gastos, fazendo gestão de gastos, com muita gestão, e aí transformou uma dívida que todo mundo falava que era impagável numa dívida ridícula. Hoje a dívida, como eu disse, a dívida do Flamengo dividida pelas suas receitas dá menos que um ano de receita do Flamengo. O Cruzeiro precisa de 1,3 anos para pagar a sua dívida. Então a mensagem final é: ainda acho uma boa prática o endividamento, a reestruturação da dívida, a troca de dívidas podres por dívidas boas, como eu disse naquele vídeo que deu muita repercussão lá atrás, mas estou cada vez mais preocupado com a capacidade do Cruzeiro de pagar. E hoje o Cruzeiro endividado, com esse monte de dívida solta, o Cruzeiro tem uma situação que a maioria dessas dívidas aí incomoda a gestão, mas o Cruzeiro ainda está conseguindo rolar. Com essa reestruturação, essa dívida vai vir com amarras de garantia mais fortes, o Cruzeiro não vai poder enrolar. E se chegar com déficit em 2000, pagar, além do seu déficit de 20 milhões, 30 milhões, mais 100 milhões por ano de dívida, o Cruzeiro cai para a segunda divisão. Estou muita responsabilidade de gestão dessa diretoria. Bom, mais calma, eu tive que fazer isso agora à noite aqui do hotel, não tive tempo de analisar, posso ter falado alguma coisa até errada aqui, vocês me desculpam. Eu vou fazer, me desculpem, vou fazer uma análise mais detalhada mais à frente. Pretendo fazer essa análise comparativa, soltar um gráfico contra todos os clubes e analisar item a item de receita, item a item de despesa, para ver onde que a gente tem que melhorar, onde que a gente está piorando muito, tá? Mas aí o objetivo é compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas. Obrigado aí, vi que várias pessoas entraram, comentaram, depois eu vou conversar com todo mundo aí. Muito obrigado pela xingar, pode elogiar, valeu aí. Galera, boa noite para todos, obrigado, um abraço.